Meus queridos irmãos, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com o nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando o livro do Êxodo. No nosso conteúdo anterior, havíamos falado sobre a restituição de Israel, Moisés e o tabernáculo. As estatísticas acerca do tabernáculo. Nesse conteúdo, estaremos fazendo uma nova análise na segunda sessão desse texto ou desses capítulos mencionados no conteúdo anterior. Êxodo 25, versículo 9, 26, versículo 30. Estaremos analisando aqui agora a restituição de Israel, Moisés e o tabernáculo. Os sacerdotes supervisionam o tabernáculo. E sendo assim, eu vos convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 28, versículo de número 1 ao versículo 5. As vestes sacerdotais, as roupas do sumo sacerdote. Quando Deus instrui Moisés a começar a confecção das roupas sacerdotais de Arão, a estola, Êxodo 28, 6 a 14 e 39, 1 ao 7, deve ser feita de tiras de linho fino multicoloridas. Essa estola consiste em duas metades frontal e traseira, ligadas na altura do ombro. E nela deveria constar os nomes das 12 tribos de Israel, que deveriam ser inscritos em duas pedras de ônix. E tudo isso tem simbologia profética, que você deve pesquisar. Não podemos ir aqui a fundo, pois, como eu disse no vídeo anterior, é uma análise mais técnica. Se você quiser pesquisar os seus conteúdos proféticos, isso é muito importante para você conhecer a verdadeira natureza humana e divina de Jesus Cristo. O peitoral, Êxodo 28, 15 a 30 e 39, 8 ao 21. O peitoral deve ser feito de linho fino, com cerca de 23 centímetros de comprimento e largura, quadrado e duplo. 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel devem ser montadas em 4 colunas. O Urim e o Tumim devem ser colocados no bolso do peitoral, mas não se conhece exatamente a origem e a função dessas pedras. De alguma forma, elas são usadas para determinar o desejo de Deus em relação a algum assunto. Observe que em várias partes o rei Davi consultava o Urim e Tumim. Era uma forma de se buscar a vontade de Deus e de alguma forma Deus se revelava nesse sentido, se utilizando desse benefício. A sobrepeliz da estola, Êxodo 28, 31 ao 35, 39, 22 ao 26, deve ser feita de estofo azul com companhias de ouro presas a ela. Aquelas campainhas, dizem alguns estudiosos, que quando o sacerdote colocava essa vestimenta e ele se movimentava dentro do Santo dos Santos uma vez por ano, aquelas campainhas tocavam. Isso dava o sinal de vida, que o sacerdote estava ali vivo. Pois bem, o medalhão de ouro, Êxodo 28, 36 a 38, 39, 30 ao 31. Esse medalhão deve ser confeccionado de ouro puro,
e levar a inscrição Santo ao Senhor, ou Santidade ao Senhor. Deve ficar na frente do turbante de Arão. Aí nós temos as roupas dos outros sacerdotes. Êxodo 28, 39 ao 43, capítulo 29 ao 30 e o capítulo 39, 27 a 29. Aos outros sacerdotes devem ser dadas túnicas, calções e tiaras. A alimentação dos sacerdotes. Êxodo 29, 31 ao 34. Parte dos alimentos dos sacerdotes vem dos sacrifícios feitos no tabernáculo. Aqueles animais que eram levados para serem sacrificados, que eram divididos em partes. Parte daquelas carnes eram dedicadas aos sacerdotes por ordem divina. As ofertas para o sacerdote, Êxodo 29, 35 ao 46. Oferta pelo pecado, 29, 36 ao 37, quando um novilho deve ser sacrificado, quando da ordenação dos sacerdotes ao seu ofício. Depois o holocausto, Êxodo 29, 38 ao 46, quando um cordeiro de 1 ano deve ser sacrificado a cada manhã e outro todas as noites. Lembra que Daniel sacrificava pela manhã e pela tarde, a hora do sacrifício? E isso tudo aqui fala da juventude de Jesus Cristo. A dedicação e a unção dos sacerdotes, Êxodo 29, 1 ao 28, 30 ao 33 e Levítico 8, versículos 1 ao 36. Por isso que aqui está os 4 livros que estamos analisando juntos. Pois bem, a dedicação e a unção dos sacerdotes, não é? Conforme ordenado por Deus, um novilho e 2 carneiros deve ser sacrificado. Pão sem fermento deve ser oferecido. O sangue deve ser colocado na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito dos sacerdotes. O corpo consagrado ao Senhor. Conforme obedecido por Moisés, em Levítico 8, 1 ao 36, Moisés dedica Arão e seus filhos conforme Deus ordenou. Aqui se separa a tribo de Levi para o sacerdócio e para o sumo sacerdócio a família de Arão. Por isso o sacerdócio era um sacerdócio arônico, segundo as descendências de Arão. Pois bem, as regras para os sacerdotes. Levítico 21 ao 24, 22, 1 a 16. Com relação à contaminação, Levíticos 21 ao 4, 10 a 12 e 22, 1 ao 16. São dadas aqui instruções com relação à impureza cerimonial devido ao contato com um morto, um animal impuro, um fluxo corpóreo, etc. Eles tinham que se purificar e caso tocasse nesses cadáveres. Com relação à desfiguração, Levítico 21, 5 ao 6, olha. Os sacerdotes estão proibidos de raspar a cabeça, aparar a barba e de se cortar. Deus não permitia esse tipo de coisa que infringia a lei da santidade diante do Senhor. Com relação à vida doméstica, Levítico 21, 7 ao 9, 13 ao 15. Um sacerdote não pode casar-se com uma prostituta ou uma mulher divorciada. Claro, o sacerdote tinha um ofício sagrado e o matrimônio tinha que ser entre parentes, a mesma parentela. A mulher do sumo sacerdote deve ser uma virgem da tribo de Levi. Nem mesmo dentro da tribo de Israel
outras tribos, eles poderiam contrair matrimônio, pois era um ofício completamente santo, dedicado exclusivamente a Deus. Com relação aos defeitos, Levítico 21, 16 ao 24, uma pessoa não pode oferecer sacrifício, por exemplo, se ela for uma anã, cega, pessoas aleijadas, corcunda, ou se tiver qualquer parte do corpo lesionada, testículos quebrados, que fala da reprodução, não reproduz. E o servo de Deus, ele tem que multiplicar as bênçãos, a graça, a misericórdia, a presença de Deus na vida das pessoas. Então, esse tipo de pessoas deformadas fisicamente não podiam fazer parte do sacerdócio. O início do ministério sacerdotal, Levítico 9, 1 ao 24. Depois de oferecer os sacrifícios prescritos, Arão, levantando as mãos para o povo, o abençoou, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E ali tudo foi então consagrado ao Deus de Israel. Aí nós temos a terceira seção do capítulo em apreço, em estudo, que é os sacrifícios no tabernáculo. E sendo assim, primeiro, a forma correta de se sacrificar, Levítico 17, 1 ao 9, 22, 17 a 33. Segundo, o holocausto, as leis com relação ao holocausto, pesquise, por favor. Levítico 1, 1 a 17, capítulo 6, 8 ao 13. Terceiro, ofertas de grãos. Levíticos 2, 1 ao 16, capítulo 6, 14 ao 23. Quarto, sacrifícios pacíficos. Levíticos 3, 1 ao 17, 7, 11 ao 38 e 19, 5 a 8. Oferta pelo pecado. É importante você estudar essas ofertas aqui. Levítico 4, 1 a 35, 6, 24 a 30. Oferta pela culpa. Levítico 5, 1 a 19, 6, 1 a 7, 7, 1 a 10. Oferta pelo primogênito. Êxodo 34, 19 a 20. Então nós temos aqui, de forma bastante resumida e esboçada, essas passagens que você deve consultar sobre os sacerdotes e o supervisionamento do tabernáculo. Deus lhe abençoe. Na nossa próxima oportunidade, estaremos falando sobre os dias especiais do tabernáculo. Compartilhe essa palavra, leve adiante, se inscreva em nosso canal. E fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar a sua vida e a vida de tantas pessoas. Preciso muito das suas orações. Me ajude em suas orações. Só Deus sabe as provas e as lutas e os momentos tão difíceis que estou passando nesses últimos dias. Mas eu conto com a misericórdia do Altíssimo, com a graça em que há em seu Filho Jesus Cristo, que concede vitória aos justos. Um forte abraço e até a próxima.